Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos abençoe a todos, que nos sintamos acolhidos e envolvidos pelo seu infinito amor, para que cada um de nós saia daqui mais fortalecido, mais renovado e disposto a realizar o que com Jesus já sabemos o que devemos fazer. É com esse intuito que aqui nos reunimos, irmanados por este mesmo ideal, agradecidos pela oportunidade de partilharmos, de trocarmos mais uma vez, de comungarmos em torno do pão divino do Evangelho. Por isso gostaria de agradecer a todos pela presença, ao Borginho e a todos os trabalhadores da casa pelo convite, desejando que venham muitos anos mais de trabalho, ano que vem completando aí os seus 70 anos de trabalho à casa, que venham muitos decênios mais de esforço, de trabalho coletivo, que Jesus e que Paulo de Tarso possam abençoá-los a todos. É para mim uma grande alegria estar aqui com vocês. E aproveitando um pouco do contexto, das circunstâncias, dos momentos que vivemos, essa época do Natal que nos projeta novamente ao Evangelho, aos tempos de quando a Boa Nova esteve conosco, poderíamos dizer, em pessoa, na figura de nosso Mestre, que é por si mesmo, em sua vida e exemplificação, a própria Boa Nova, aproveitando essas reflexões que essa época natalina nos convida, pela própria ambiência mais elevada, pelos pensamentos mais conectados, mais inspirados e acessíveis à influência dos benfeitores do alto, a gente nessa época costuma refletir em torno de Jesus, relembrar acerca da sua vida, alguns acontecimentos, sobretudo os acontecimentos singelos, porém profundos, que envolvem o seu nascimento. E daí, quando nós nos abrimos a isso, uma série de reflexões, uma série de inspirações acabam por nos chegar, por nos envolver, ajudando, de certo modo, também a relembrarmos os compromissos que nós assumimos com a mensagem de Jesus. E a nossa reflexão nessa noite, ela nasceu mais ou menos desse contexto, dessa busca ou dessas reflexões inspiradas por esse espírito natalino, sobretudo no que diz respeito ao nascimento de Jesus. Em especial, nesta noite, no que diz respeito à manjedoura. Será a manjedoura aqui o nosso ponto de partida, será o nosso elemento inspirador das reflexões dessa noite. Não tanto no aspecto histórico, que será outro estudo a ser feito em torno do Evangelho, os acontecimentos, como se deu, o que era, como era a manjedoura, onde ele estava. Isso terá sua importância em outro momento, mas aqui hoje nos compete, acima de tudo, transcender um pouco para além do fato em si e entender o que está para além do acontecimento. Entender a mensagem que é transmitida pelo fato ou pelo acontecimento sem palavras. Olhar ou enxergar as entrelinhas de cada acontecimento em torno do Evangelho. Creio que é esse o nosso grande desafio no entendimento do Evangelho. Sensibilizarmos-nos, aclararmos a nossa vista e o nosso entendimento a tal ponto que consigamos ler nas entrelinhas, que consigamos entender o que Jesus queria dizer sem palavras. E é isso que nós tentaremos aqui hoje, claro, com o auxílio da doutrina espírita e de outros benfeitores já muito mais sábios do que nós, com muito mais capacidade ou com um olhar e uma sensibilidade muito mais apurados, como Emmanuel, por exemplo. É isso que nós tentaremos fazer aqui hoje, acerca da manjedoura. O que queria Jesus nos transmitir, nos dizer, ao escolher como primeira lição sua, na face da terra, a lição oculta e profunda da manjedoura. Porque ele escolhe, ou porque as circunstâncias se conjugam, e não acreditemos aqui em coincidências ou acasos, porque as circunstâncias se conjugam para que fosse a manjedoura
a primeira lição. A base, o ponto de partida da história da Boa Nova ou do Evangelho no mundo. Certamente, com tudo que vamos aprendendo com Emmanuel em torno do estudo do Evangelho, não há aqui acaso. Há aqui, sem dúvidas, uma ou algumas profundas lições. E diria mais, a partir de uma própria mensagem de Emmanuel que trarei aqui para a nossa reflexão, para iniciarmos, uma mensagem, uma lição ou algumas lições profundamente pertinentes ao nosso mundo de hoje. Talvez as lições de Jesus na manjedoura não encaixassem tanto no mundo de então como se encaixam no mundo de hoje. Talvez elas dissessem ou estivessem destinadas a falar muito mais ao futuro do que ao próprio tempo de Jesus. Porque a mudança dos aspectos exteriores do mundo de então e do mundo de hoje é significativa. Quando olhamos para aquele mundo praticamente rural, sem os recursos da tecnologia, da conectividade, sem o tanto de coisas que hoje temos, tanta informação, tanto acesso a conteúdo, tantos afazeres, tantas atividades, nós percebemos o choque e a distância que há entre aquele mundo e o mundo de hoje. E acreditamos com Emmanuel que aquela manjedoura, hoje, sobretudo, tem muito a nos dizer e tem um convite profundo a nos fazer. Então nós vamos buscar aqui extrair, com o auxílio de Emmanuel, de Kardec, extrair algumas lições, alguns significados em torno da manjedoura. Vamos escolher alguns, sem qualquer pretensão de esgotar o assunto. Porque se tem uma coisa que também vamos aprendendo no Evangelho é muita pretensão de nossa parte tentar esgotar um assunto no que diz respeito ao Evangelho. É muita pretensão de nossa parte dizer assim, agora eu entendi tudo que Jesus queria dizer aqui. Não esgotamos mesmo e não temos qualquer pretensão. Portanto, se faremos aqui a nossa perspectiva, traremos alguns pontos, tenha certeza, você poderá encontrar outros. Porque essa é a riqueza do estudo, sobretudo o estudo compartilhado. Diferenças de perspectiva, complementaridade. Por isso, se é importante o estudo em casa, a continuidade, a manutenção do estudo em casa, é também essencial a manutenção do estudo na casa espírita, em equipe, em conjunto, a fim de que não nos percamos nas grades de um ponto de vista, o meu ponto de vista, a fim de que nos abramos a novos horizontes, a fim de que não caiamos nas armadilhas do orgulho, da vaidade, que nos leva muitas vezes a essa pretensão. Então traremos aqui a nossa singela contribuição, certos de que cada um de vocês, no esforço do estudo e da caminhada com Cristo, haverão de encontrar também novos sentidos e significados dessa lição e de tantas outras para a sua vida, porque assim é o Evangelho. A mesma lição, para pessoas diferentes, tem em cada momento da vida daquela pessoa significados e lições diferentes, aprendizados diferentes. Para nós mesmos, em diferentes momentos da nossa vida, aquela lição conversa conosco de uma maneira distinta. E entre nós, entre pessoas diferentes, a mesma lição terá um diálogo diferente com cada coração. Então, não é só com essa, é com todas. Na medida em que nos dispomos a caminhar com Jesus, a nos instruirmos com Ele, Ele vai para nós abrindo os horizontes de entendimento em torno da lição. É o que, por exemplo, está representado na passagem do Evangelho de Lucas, no caminho de Emaús. Quando aqueles discípulos, a caminho com Jesus, diz o texto, o mestre lhes abria as Escrituras.
As Escrituras são-nos abertas na medida em que nos dispomos a caminhar com Ele. E aí a gente vai enriquecendo o nosso entendimento de novas perspectivas. E é o que nos esforçaremos por fazer hoje aqui com a manjedoura. Recorrendo a um texto de Emmanuel para abrir aí os nossos horizontes, que está no livro Coletânea do Além, capítulo 70, intitulado A Manjedoura. E ele começa dizendo assim: as comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus. No momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. Sabor de atualidade. Só consegue permanecer sempre atual e cada vez mais atual o que é divino, portanto, eterno. É por isso que as lições do Mestre têm e terão sempre sabor de atualidade. Porque são a própria síntese da sabedoria da eternidade, que se adequa à necessidade de cada espírito no estágio de consciência em que ele se encontra. Portanto, sempre se adequa, sempre se atualiza, sempre se mantém a par com a necessidade do espírito imortal. Ela preenche a necessidade de cada espírito. É como se fôssemos, cada um de nós, recipientes. E a mensagem de Jesus, uma fonte perene de água. Quanto mais se alaga o recipiente, mais essa fonte o preenche. E nunca, nunca existirá o risco de faltar água para preencher. Porque por maior que seja o Espírito, tem evolução na Terra, o Cristo é e será ainda para ele a eterna fonte das lições mais nobres e mais elevadas. Então é isso que Emmanuel começa dizendo. Nesse clima do Natal, que o pensamento como que faz essa viagem no tempo, em que, de certo modo, nós vivemos novamente aqueles acontecimentos, porque vivemos onde projetamos o pensamento. Então, pensar sobre aquilo com sinceridade de coração é, de certo modo, reviver tudo aquilo. Nesses tempos, nós somos convidados a relembrar aquela lição de humildade do Cristo. Então, ele já começa a dizer que uma das primeiras e mais fundamentais lições que a manjedoura nos traz é humildade. E implicitamente nos diz que é a humildade o ponto de partida da vida cristã. É a humildade o berço da vida com Cristo. Por isso a manjedoura é a primeira lição. A humildade, a simplicidade que ela representa, se colocam, se configuram agora para nós como a base, o ponto de partida do coração que realmente quer viver com Cristo. Quer se abrir ao Cristo e ao seu nascimento. Mas ele prossegue. A manjedoura foi o caminho. A exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Caminho, verdade e vida. A manjedoura é o caminho. A exemplificação é a verdade. E o Calvário, por incrível que pareça, é a vida. Quanto já não teríamos que pensar apenas com essas três analogias de Emmanuel? A humildade, a manjedoura como caminho. Como algo que nos coloca de fato em movimento. Mas não qualquer movimento. Movimento no sentido do progresso. Não movimento em círculos. Não repetição de velhos padrões. Caminho. E só caminha
quem tem objetivo, meta. Porque o caminho é algo que nos conduz a algo. Se não buscamos nada, não é caminho. Então, a manjedoura, a humildade é o caminho. A exemplificação é a verdade. Então, a maneira pela qual nos portamos neste caminho é a verdade. É o que de fato precisamos buscar em termos de adoração, como disse Jesus à mulher samaritana, em espírito e em verdade. É o que o Pai espera de nós em termos de adoração. A adoração verdadeira, a verdade sobre nós mesmos, é aquela que se enxerga na nossa vida segundo nós caminhamos, ou nos conduzimos por ela. Não é a verdade do que os outros falam sobre nós, não é a verdade do que nós falamos sobre nós. É a verdade como nós nos conduzimos pela vida. Essa é a verdade da nossa vida. Quer nós queiramos ou não acreditar, quer nós queiramos ou não aceitar, é essa a verdade com que teremos de lidar ao retornar para o mundo espiritual. Uma adoração, uma relação com o Criador que não se baseia apenas em alguns instantes e alguns momentos da semana, mas que se apresente, que se exteriorize agora no dia a dia. Na minha convivência com os outros, na minha vida no lar, como eu me porto no trabalho, como eu me porto na casa espírita. Essa é a verdade de minha vida. Verdade essa que muitas vezes nós temos dificuldade de lidar. Mas todos seremos convidados a encontrar com ela, faceá-la com a desencarnação. O verdadeiro material, o verdadeiro legado que nós deixamos. Como diz o professor Eurípides Barçanufo, com a morte só morrem as ilusões. Porque lá nós vemos o que de fato fomos e fizemos. E o Calvário constitui a vida. Calvário que representa o processo ascensional de sacrifício, de esforço pessoal para a morte do velho eu e o surgimento do eu divino. A vitória sobre o interesse egoístico para a descoberta da glória, do serviço, da doação. É o que está representado no Calvário, na crucificação. A morte do velho eu para a ascensão, para o surgimento do eu divino, que descobriu o sentido da criação. O próprio movimento da vida, que partindo do Criador se configura em eterna doação a todos os seres. Quem entrou nessa dinâmica descobriu a vida abundante. É vivo na criação o que alimenta a criação e por ela é alimentado. É vivo na criação o que doa de si a criação e é por ela alimentado. Basta olhar a natureza. É viva a fonte ou é fonte de vida, porque por onde passa, cria a vida. A fonte, a água corrente que se movimenta em doação, em serviço incessante, é alegre, segue pelo mundo cantando, porque é viva, porque gera vida. A árvore que mais dá é a mais viçosa, porque é a mais sustentada pela vida. O pássaro que mais canta, que mais exalta, é o mais reverenciado pela beleza da sua doação. O sol, aquilo que mais dá em todo o sistema solar, é a própria fonte da vida. E por isso é pura luz. Então o Calvário, por detrás do Calvário, como diz Emmanuel, na glória oculta da crucificação, há a mensagem da vida. Quem aprendeu a se doar, quem aprendeu que parte de si é escolha
da felicidade, a escolha da comunhão com o Criador, não tem mais o que temer, porque encontrou a fonte imperecível de vida na comunhão com o Criador. Então, manjedoura, caminho, exemplificação, verdade e Calvário, vida. Sem o caminho, a manjedoura, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Ou seja, essa ordem não é ao acaso. Sem o caminho, eu não alcançarei os tesouros nem da verdade, nem da vida. É por isso que, emaranhados no cipó da ambição menos digna, os povos modernos. Então veja, aqui Emmanuel está se dirigindo a nós hoje. Como eu falei, a lição da manjedoura fala sobretudo, mais especialmente, ao mundo moderno. Que está o quê? Perdido no cipó da ambição menos digna. Perdido nos interesses inferiores, nos interesses mesquinhos, nos interesses do eu. Então, emaranhados no cipó da ambição menos digna, os povos modernos, perdendo o roteiro da simplicidade cristã, desgarram-se da estrada que os conduziria à evolução definitiva com o Evangelho do Senhor. Então, os povos modernos, claro, com louváveis exceções, mas de um modo geral, as coletividades terrestres modernas, perderam o roteiro da simplicidade cristã. Perderam o roteiro da simplicidade, o endereço da manjedoura. E por isso seguem perdidos no cipoal dos interesses menos dignos, andando para lá e para cá sem de fato encontrar os tesouros de uma vida maior e de uma verdade mais sólida. Sem ele, que constitui o transunto de todas as ciências espirituais, o Evangelho, perderam-se as criaturas humanas nos desfiladeiros escabrosos da impiedade. E aí a mensagem segue, é uma mensagem extensa. Eu vou então ao último parágrafo, em que ele então conclui. As lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à terra o caminho da manjedoura. Em outras palavras, então, Emmanuel está nos dizendo que repete-se todos os anos a lembrança do Natal como um alerta, um aviso, um recado do alto, a lembrar à humanidade o roteiro da simplicidade. A lembrar à humanidade que, sem passarmos por esse caminho, sem começarmos desse ponto de partida, não chegaremos ao objetivo real de conquista do espírito nenhum. Não alcançaremos a verdade de fato, que para ser entendida não prescinde da humildade, e muito menos chegaremos a uma vida real, mais digna da eternidade, se não começarmos pela humildade. Então o Natal, quando aparece, nos diz anualmente que a paz da simplicidade é o ponto de partida da vida realmente renovada com Jesus. O Natal, quando surge anualmente, nos diz que a paz da simplicidade é o modo de ser feliz, dirá Bonifácio de Siqueira, através de Chico Xavier. É uma lembrança, repetida, reiterada lembrança. Sem ele, os povos do mundo não alcançarão as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. E sem ele, tudo será perturbação e sofrimento nas almas, presas no turbilhão das trevas angustiosas, porque essa estrada providencial para os corações humanos
é ainda o caminho esquecido da humildade. Então essa mensagem de Emmanuel me chamou a atenção para, dentre os tantos símbolos e reflexões em torno do Natal, talvez esse mais fundamental, o começo, que segue sendo ainda, passados 2000 anos, para a grande maioria dos espíritos encarnados na Terra, a grande ou a primeira pedra de tropeço. A ausência de humildade. Então, mais ou menos é nesse contexto agora, ou com esse pano de fundo, que nós vamos buscar desdobrar as consequências ou o alcance dessas lições ao nosso mundo de hoje. Já destacando dois dos significados da manjedoura para as nossas vidas. Como aqui nos disse Emmanuel, humildade e simplicidade. Como ingredientes fundamentais para, de fato, uma vida mais feliz, uma relação mais profunda com Jesus. Sobretudo no nosso tempo de hoje, nas circunstâncias que hoje temos, repletos de afazeres, de chamamentos do mundo, quanta falta não nos faz a simplicidade? Será que temos parado para pensar ou meditar melhor nisso? Me recordo aqui da questão 926 do Livro dos Espíritos, quando Kardec então nos diz: a sociedade, criando novas necessidades, não aumenta também com isso o número das aflições? E os Espíritos são enfáticos em responder: os vossos males, ou os males deste mundo, estão na razão direta das necessidades factícias ou fictícias que vos criais. Há muitos desenganos se pouparia neste mundo aquele que soubesse restringir os seus desejos e que olhasse sem inveja para aquilo que está acima dele. Aquilo que está acima, claro, pelos padrões do mundo, não do espírito. O que tem menos necessidades, completam eles. Esse é o mais rico. É ou não é atual? E quando falamos em simplicidade à luz do Evangelho, não nos reportamos apenas à questão de posses, de recursos exteriores. Claro, também. Mas, sobretudo, há uma postura de alma, uma postura de despojamento, de pouca complexidade, de abandono das aflições vazias e inúteis. Uma postura de alma de abertura para a transitoriedade da vida, de convivência pacífica e harmoniosa com a transitoriedade da vida, simplicidade nas relações, no modo de tratar, sem muitas exigências, sem muitas complicações, simplicidade no modo de fazer, focando no que é essencial, não criando caso ou aumentando os problemas e as aflições por conta de coisas inúteis ou secundárias, como nós muitas vezes gostamos de fazer. Simplicidade, nas mensagens que fui lendo de Emmanuel, era sobretudo essa postura de abertura, de disponibilidade para a mudança, para a renovação, abrindo mão do que é desnecessário, dos fardos inúteis, para conservar o que é importante. Porque nós todos somos, na definição dos próprios espíritos, espíritos errantes, em jornada. E quem caminha, como disse Paulo, quem caminha pelo deserto, não pode se dar ao luxo de ficar carregando aflição inútil.
Aqui não é a nossa morada, somos peregrinos. E todo peregrino sabe que para a jornada ser bem-sucedida é preciso alijar ou deixar para trás todo o peso inútil. Mas como nós criamos e acumulamos peso inútil? Na complexidade. Porque simplicidade é isso. É essencialidade. No que é simples, nada passa e nada falta. Tem-se o que se precisa. Por isso aquela famosa frase atribuída a Da Vinci, não sabemos se de fato é dele, mas capta bem o espírito daquilo que ele fez e produziu. É a simplicidade o último grau de sofisticação. Não sofisticação no sentido de complexidade, porque seria um contrassenso, mas sofisticação no sentido de amadurecimento. O que amadureceu, o que foi trabalhado pela vida, se torna simples. Basta olhar a natureza. Basta olhar cada planta, cada pássaro. Não tem uma asa inútil, não tem uma pena diferente inútil, não tem uma folhinha inútil. Tudo que ele está cumpre o papel, uma função e é essencial para a manutenção daquela vida. Como aprenderíamos se nos dispuséssemos, como Francisco de Assis, a olhar um pouco mais para a criação que nos cerca e aprender o quanto a criação é feliz com o simples, é bela com o simples. Essa é a simplicidade da qual os Espíritos estão nos falando, dizendo que há uma relação direta. Quanto mais necessidade ilusória, portanto, quanto mais fuga da simplicidade, mais males e, portanto, mais aflições. Os vossos males estão na razão direta das necessidades fictícias. E quantas não são, se parássemos com sinceridade para pensar, as necessidades fictícias que incorporamos? Que o mundo, que os outros nos dirão, é necessário. E, no entanto, bastaria uma meditação simples para perceber que não o é. Simplicidade no trato com as pessoas. Parece que às vezes nós temos mesmo o hábito de complicar. Quando poderíamos simplesmente entender, respeitar a opinião da pessoa, nós temos que convencer, temos que dobrar, temos que contra-argumentar. Quando poderíamos simplesmente ouvi-la, já estamos pensando, antes mesmo dela terminar de falar, em como rebatê-la, contra-argumentar. Quantas vezes uma simples palavra mal comunicada ou mal utilizada no lar não poderia ser deixada de lado no ato de simplificar, mas a gente faz questão de puxar essa palavra e torná-la, então, um caso de aflição, um motivo de discussão desnecessária, aflição inútil. Quantas vezes no trabalho, espírita mesmo, não discutimos, não separamos, não discordamos, apenas porque estamos discutindo o que é secundário ou acessório no trabalho, quando poderíamos e deveríamos nos focar no que é essencial. Por isso, no capítulo 2 do livro Perante Jesus, uma mensagem intitulada Simplifiquemos, Emmanuel vai dizer assim, em toda parte, vemos caprichos, ilusões, necessidades ilusórias, que absorvem o tempo e que desfiguram a vida. Aquilo que não é nada, aquilo que seria algo pequenino, nós fazemos questão de tornar algo que se torna dali por diante um problema, um obstáculo. A gente faz questão de complicar. Por isso ele diz, já ao final da sua mensagem, dessa mensagem intitulada Simplifiquemos, ele vai dizer assim, aprendamos a olvidar o luxo dos detalhes vazios. Porque ficar preocupado com detalhe vazio é luxo.
porque é gastar tempo, é gastar energia com o que poderia estar sendo feito. Se outro fez isso ou aquilo outro, se vestiu isso ou aquilo outro, se olhou assim ou assim para mim, se falou essa ou aquela palavra, é essencial. Dá para simplificar. Então, olvidar o luxo dos detalhes vazios. Abrir mão dos nossos caprichos para focar no que é essencial. Isso é ser simples. É não se prender, é não engessar. Não, tem que ser assim, assim, assim. Mas se ele fez um pouquinho assim, diferente, será que é um motivo para toda uma discussão? Mas não, a gente se prende, se amarra, a gente engessa. E se não for milimetricamente igual, ou da mesma maneira sempre, a gente já lamenta. Isso é detalhe vazio, que absorve tempo e rouba energia das realizações efetivas, que nos prende, nos impede de avançar com mais leveza, que nos obscurece o olhar e nos impede de enxergar o que realmente é importante. Por isso, em outra mensagem sua agora, capítulo 10 do livro Trilha de Luz, intitulada Simplicidade, Emmanuel vai dizer assim: quando entendemos que a vida se renova todos os dias e que cada minuto, ou que todos os minutos, constituem oportunidades de corrigir e de aprender, de auxiliar e de redimir, entraremos então na posse da real simplicidade. Eu fiquei encucado com essa definição de simplicidade. Olha como é que Emmanuel define real simplicidade. Aqueles que entenderam que a vida se renova todos os dias. E aqueles que entenderam que cada minuto é uma oportunidade renovada de corrigir e de aprender, de auxiliar e de redimir. Portanto, simples é aquele que não se prende. Que não se prende aos antigos hábitos, aos antigos modos, aos antigos jeitos. Aquele que entende que se aquilo era bom ontem, talvez hoje possa ser melhorado. Se aquela pessoa era assim ontem, talvez hoje já tenha melhorado. Se aquela circunstância ontem era enxergada assim por mim, hoje a posso enxergar de modo diferente. Ser simples é quem estará aberto ao futuro. Quem está aberto ao novo, e não à vida nova com Cristo, àqueles que estão cerrados. Por isso dirá também Emmanuel, que o orgulho e a vaidade são como que canais obstruídos. A alma orgulhosa, vaidosa, que não é simples, que não é humilde, é como uma janela fechada à luz do sol. O canal obstruído impedindo a passagem da água. O solo fechado, incapaz de acolher a semente da renovação. Talvez por isso humildade, do latim tem uma origem próxima a humus, humildade esteja relacionada à fertilidade, a solo fértil, porque só o coração humilde é um solo aberto à renovação, à vida nova. Humus. Só um coração simples e humilde é humus, é adubo para acolher a semente do Evangelho e fazer-se vida nova. Simplicidade. É isso que Emmanuel está dizendo nessa definição. A fim de que possamos, acrescenta ele, albergar em nosso íntimo novos painéis de amor e sabedoria, de paz e de luz. Ou seja, mudar a maneira como eu enxergo a vida e as pessoas. Quem não é simples e não é humilde, quem é complexo, está sempre amarrado ao que já passou, ao que já foi. E, portanto, está sempre preso à aflição e ao peso inútil. Ser simples é deixar fluir, é deixar-se abrir, é acolher o que a vida traz, buscando aprender com o que ela me traz. Por isso, nessa mesma mensagem, ele diz: guardemos o espírito de surpresa ante o mundo e ante a vida.
Na mensagem de simplicidade, ele diz, é simples aquele que guarda o espírito de surpresa. Aquele que, como disse Jesus, se coloca como uma criança perante a vida. Porque é a criança que guarda o espírito de surpresa. Algo que parece petitinho, nada demais aos olhos e ao espírito de uma criança, é todo um motivo para alegrar-se, para contentar-se, para sorrir. E a gente vai prendendo essa simplicidade quando vamos criando a complexidade que o mundo quer nos fazer ter. Bem-aventurados os pobres de espírito, os simples de coração, dizia Jesus, porque dizia que são esses os que estão abertos, arejados, dispostos à renovação, os que guardam o espírito de surpresa. Quando falou assim, Jesus não incentivava a incultura, a ignorância, a insuficiência, não tem nada a ver, como dirá Emmanuel no livro Construção do Amor, capítulo 3. Jesus incentivava, sim, a simplicidade que nos permite acolher os maiores e mais preciosos tesouros da vida. Incentivava a humildade que nos conduz à fonte da paz, dirá Emmanuel. Salientava a importância da sobriedade que nos sustenta o equilíbrio. É isso que ele quer dizer por pobres de espírito, os simples. Então, nesse sentido, a manjedoura tem muito a nos dizer. Ao nosso mundo de hoje, aprendamos a ser mais simples, a simplificar nas relações. Por que tornar um grande problema algo que pode ser resolvido com um sorriso, com um gesto de compreensão, com a bênção do perdão? Por que tornar um imenso problema aquilo que pode ser sanado ali mesmo, com uma simples postura de um coração humilde e simples? Uma definição que eu gosto muito, que Emmanuel dá de humildade, dirá ele, humildade não tem nada a ver com os aspectos exteriores. Com a penúria, com a indigência, com a pobreza material, nada tem a ver com isso. Humildade é quando alguém, podendo reclamar, podendo se lamentar, podendo exigir, podendo julgar, apenas abençoa. Esse é humilde. O outro te feriu? Para que alimentar aquilo? Abençoa. Simplifica. Para que carregar ou criar um peso extra? Abençoa. Isso é ser humilde. Isso é manjedoura. Sem esse caminho, a nossa vida continuará a ser esse círculo de aflições, onde criamos aflições novas a cada dia, por não aprendermos a desapegar, despojar, ser simples. Então, essa é a primeira lição que tem muito a nos dizer. E por isso, como disse ao início, Jesus começa o Evangelho com ela. A lição do berço. Esse é o berço da vida cristã. Uma vida humilde. Porque sem humildade não há conquista nem a construção de qualquer outra virtude. É ela a primeira das bem-aventuranças, não por acaso. Porque ela é a base, ela é fundamento, ela é o solo fértil e receptivo no coração. Como ser humilde, ou como ser resignado, a segunda das bem-aventuranças, sem ser humilde, a primeira. Como ser manso, a terceira das bem-aventuranças, sem ser resignado e humilde. Como ser justo, a quarta das bem-aventuranças, sem sermos mansos, resignados e humildes. Como sermos misericordiosos, a quinta bem-aventurança, sem sermos justos, mansos, resignados e humildes. Como sermos puros, a sexta bem-aventurança, sem sermos misericordiosos, justos, mansos, resignados e humildes. Como sermos pacificadores, os que levam a paz, os que pacificam o ambiente ou os corações, sem sermos puros no olhar, no tratar, sem sermos misericordiosos, justos, mansos, resignados e humildes. Por isso a humildade é o berço, a base da vida cristã. Por isso diz Emmanuel, sem esse caminho a humanidade jamais encontrará as fontes da fraternidade e da paz,
se não passar pela manjedoura. Porque a vida de Jesus, ela é toda ela como que vários checkpoints, na expressão em inglês, ou vários marcos que cada um de nós terá de passar, até que, enfim, um dia, como Ele, possamos nos alçar na cruz da nossa redenção ao Pai. Todos nós, portanto, somos convidados a subir o primeiro degrau. Humildade, simplicidade. Comecemos, portanto, por simplificar a nossa vida. Essa é a primeira lição, assim, mais essencial da manjedoura. Humildade, simplicidade, berço, ponto de partida, mostrando-nos também que para bem fazer a tarefa que nos comprometemos no mundo, não precisamos de nada mais a não ser essa disponibilidade. Porque ao começar a sua missão na terra, na manjedoura, sem qualquer recurso de nascimento, sem posses, sem títulos de importância, Jesus queria nos dizer: não importa o ponto de partida, não importa o que você tem no ponto de partida, importa o que você quer ser ou fazer. Então, onde quer que você esteja, tendo o que tiver, ou não tendo, você pode fazer daí o ponto de partida. É o que também nos ensina a manjedoura. Não precisamos de nada exterior, nada que diga respeito ao mundo, para bem realizar o que viemos realizar aqui, a não ser a abertura e a disposição do nosso coração, como Jesus mesmo frisou. Àquele que buscar o reino e a sua justiça, tudo mais que precisar lhe será acrescido. Então, cessemos de uma vez por todas de acusar a vida ou as circunstâncias pela impossibilidade de nos realizarmos, de alcançarmos a felicidade que nos seja possível. Isso está inteiramente em nossas mãos, na disposição do nosso coração de simplificar e de buscar o que é essencial. Toda alma que assim fizer encontrará a felicidade que lhe é possível na condição em que está. Outra lição essencial. Quando esperamos isso acontecer, aquele outro fazer ou mudar, para que possamos começar, eis que Jesus nos diz: basta querer começar. Porque não tinha ele nada a não ser a manjedoura. E olha o que ele fez. Quem poderia imaginar que aquela criança, desnuda, naquela manjedoura, um coxo, onde era depositado o alimento dos animais, envolto em algumas palhas, haveria de marcar para todo sempre a história da humanidade. E que aquele simples acontecimento num canto obscuro de um lugar distante, há 2000 anos atrás, seria ainda hoje relembrado por nós, com carinho e com amor crescentes com o passar do tempo. Qual a força disso? Essa é outra lição. Mas há também a lição que Jesus nos dá da abnegação. Em ali estar, sendo ele um Cristo, um Espírito puro, governador espiritual da terra. Imaginemos só onde Jesus vive e com quem ele convive mais diretamente. Vimos, inclusive, falando no trajeto, se as belezas da terra nos encantam, se as belezas que lemos na descrição de nosso lar, que é uma colônia ainda bem próxima à terra, portanto, bem distante ainda daquilo que chamaríamos mais propriamente de céus, já nos encanta. Imagina o que não há numa esfera crística. Imagina os seres com quem Jesus convive. E, no entanto, deixou ele a convivência de espíritos puros, arcanjos, serafins, seja o nome que for que demos a esses seres, para ali estar, criancinha, desprotegida, entre aspas, para nos ensinar a lição imortal do amor. Isso é abnegação. É não pensar em si como o fez ao longo de toda a sua vida.
é ampliar os horizontes da sua vida, do seu coração, passando a incluir também o outro ou os outros, a humanidade, no seu projeto de vida e de ação. Foi o que Jesus fez ao longo de toda a sua vida. Por isso, dirá Emmanuel, é a manjedoura também uma lição de abnegação. E sem abnegação não alcançaremos a vida abundante a que Jesus nos propôs. Sem sairmos de nós mesmos, sem sairmos do cativeiro dos nossos interesses mesquinhos e egoísticos, sem nos dispormos a sair das múltiplas zonas de conforto que criamos, não encontraremos os tesouros que nos enriquecerão, as experiências que nos enriquecerão com uma vida nova. Sair das zonas de acomodação, ir ao encontro do outro, da dor do outro, daquilo que me tira momentaneamente da acomodação, daquilo que mexe com as minhas bases, daquilo que me incomoda. Quando o mundo nos diz para pensarmos apenas em nós, em satisfazer os nossos interesses, no prazer imediato. E por isso dirão os Espíritos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o grande vício da vossa era, do vosso século, é a indiferença moral, porque o mundo nos diz, isola-te e pensa no que é teu. O mundo lá fora, os outros, pensa no que é teu, no que é da tua família. O resto. Então o mundo nos incentiva a esse voltarmos para nós, quando Jesus nos diz, é preciso sair de nós. Abnegar-se. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Não há caminhada com Cristo sem essa postura de abnegação. De irmos em direção à dor do outro, de deixarmos a indiferença e encontrarmos a alegria de servir. E aqui me recordo da fala do próprio Espírito de Verdade, no capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz, o devotamento e a abnegação constituem uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Olha que lindo isso. A sabedoria humana que nos conduzirá à divina reside nessas duas palavras. Devotamento e abnegação. Pensar menos em mim e meu para mim e pensar mais nós, para nós. Pão nosso. Pão nosso. Devotamento e abnegação. O que em minha vida é devotamento a uma causa nobre? A que sacrifícios eu estou disposto a fazer? Dos meus interesses, dos prazeres imediatos, pelo bem dos outros. Porque só assim eu vou estar, de fato, caminhando para uma vida maior com Jesus. Eu me recordo da questão 912 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim aos Espíritos, qual o melhor meio de vencer o domínio ou predomínio da natureza corpórea? E a resposta deles é simples, praticar a abnegação. Porque sabemos, a natureza corpórea está associada ao apego ao que é material, ao transitório, que tem uma relação direta com o egoísmo, que é a raiz de todos os nossos sofrimentos e dores. Qual, portanto, o melhor meio de fazê-lo? Renunciar um pouco a nós mesmos para descobrir as outras dores e servir. Isso é vencer o domínio da matéria, o apego ao que é transitório, é ser simples, é ter menos necessidades e menos exigências e, portanto, descobrir uma felicidade mais duradoura, mais perene, porque menos associada ao que é imediato, ao que é transitório. Abnegação. Então, é outra demanda essencial. Acrescenta o Espírito naquela mensagem sobre o devotamento e a abnegação, o Espírito de Verdade. Tomai, pois, por divisas essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes. Veja que interessante. Forte, à luz do Evangelho, da doutrina espírita, não é aquele que pensa só em si, nos seus projetos, nos seus interesses.
forte é aquele que está pensando em todos. Porque o mundo sempre e ainda nos faz acreditar que é forte aquele que está apenas pensando no que é do seu interesse, aquele que está pensando em construir a sua fortuna, aquele que está pensando em albergar novos títulos. Essa é uma personalidade forte para o mundo. Mas, à luz do Evangelho, forte é aquele que muitas vezes se apaga, se sacrifica pelo bem dos semelhantes. Bastaria um olhar para a história para perceber isso. Onde estão os fortes e grandiosos impérios do passado? Viraram cinza. Onde estão os fortes e poderosos imperadores do passado? No esquecimento. Onde está o simples e pequenino bebezinho que nasceu na manjedoura? Onde está a sua memória e a sua lembrança? Senão num número cada vez maior de corações. Onde ou qual é o tamanho do seu império? Será um império cada vez maior. O império do amor sobre os corações. Então a lógica é outra. A manjedoura fala-nos de abnegação. Quando o mundo nos diz, esqueça os outros, pense em si, Jesus nos diz, esqueça-se um pouquinho para se encontrar no serviço aos outros, como nos disse também Gandhi. Às vezes a gente se encontra mais, esquecendo-se no serviço aos semelhantes. Abnegação. Deixar a zona de conforto que muitas vezes nós mesmos, os cristãos, temos adotado. Eu me recordo de uma mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 87, em que Emmanuel vai comentar aquele adormecimento dos discípulos no horto, quando estavam junto de Jesus. E ele vai fazer uma analogia dizendo que aquilo representa muitas vezes a nossa postura. Quando Jesus espera que estejamos aqui na terra despertos, agindo com Ele, estamos nós a dormir. Quando Jesus conta conosco, encontra-nos como encontrou Pedro, dormindo. Então Emmanuel diz assim, há muitos corações, ou há muitas comunidades de alicerces cristãos que estão dormindo. Nas convivências pessoais, nos interesses mesquinhos e nas vaidades efêmeras. Então eu acho que eu estou realizando com Cristo, mas na verdade eu estou dormindo, porque eu estou só na minha zona de conforto. Interessante quando ele diz, dormindo nas convivências pessoais. Eu só convivo com quem me agrada. É só com os meus, com a minha família. É só no centro com aquele grupinho que pensa como eu. Eu nunca saio dessa zona de conforto. Então eu estou dormindo. Porque eu não estou aprendendo nada de novo. Eu não estou aberto ao novo, ao diferente, ao diálogo, ao aprendizado que nasce da experiência e da troca. Seria bom por demais levar a vida só com quem a gente gosta. Imagina só. Mas fica a pergunta, o que a gente cresceria numa encarnação convivendo só com a gente gosta, com quem a gente gosta? E é o que muitas vezes a gente faz. Só quero estar com aquele grupinho, só quero estar com aquelas pessoas que pensam como eu penso, só quero debater com eles. E aí a gente foge do diálogo pacífico e amoroso, da convivência pacífica e amorosa, na luz da compreensão e do perdão, com os que me desafiam. Me desafiam, senão a gente estaria dormindo. Os interesses mesquinhos. Ou seja, embora atendendo formalmente à experiência religiosa, estamos de mente completamente voltada aos interesses transitórios. É o que Jesus diz, por exemplo, acerca do solo com espinheiros, na parábola do semeador. Solo fértil, que já poderia ser, mas cuja planta divina do Evangelho é abafada pelos espinheiros dos interesses transitórios. Ou nas vaidades efêmeras. Achamos que estamos servindo com Jesus, quando na verdade estamos dormindo. Dormindo nas vaidades, por exemplo, dos títulos. Não, eu sou presidente há 50 anos da Casa Espírita. Mas e daí? Não, eu sou há 60 anos dirigente de uma reunião mediúnica. E daí? Isso pode representar alguma coisa, como pode não representar nada. Está aí irmão Jacó a nos dizer. Diretor da FEB, trabalhador por muitos e muitos anos, que veio a se decepcionar quando lidou com a verdade sobre si mesmo. Percebeu que estava ele a dormir nas vaidades efêmeras.
Então, quando a gente vê assim, a gente brigando por causa de cargo e não de encargo, por causa de nome, de reconhecimento, muito cuidado. Porque a gente pode estar simplesmente dormindo nessa zona de acomodação, sem de fato estar acordado, servindo com Jesus. Essa é outra lição da manjedoura, abnegação. E há mais uma, que decorre de certo modo dessa, sobretudo da simplicidade. É interessante pensar que Jesus nasceu num lugar utilizado para depositar alimento. Jesus nasceu num coxo, como a dizer que ele era alimento. Aliás, é interessante isso no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 134, há uma das mensagens mais interessantes que eu já li de Emmanuel, comentando o Novo Testamento, e ela se chama Pão. E ele vai falar de como Jesus escolheu, como título para ele próprio, pão, o alimento mais simples e mais comum de todos, que existe em todas as culturas e civilizações. Dirá ele, se nem o mestre encontrou um título melhor para ele que pão, o que a gente está esperando em termos de título? Se Jesus chamou a si mesmo de pão. Jesus é alimento, o Evangelho é alimento, alimento esse da alma que muitas vezes estamos esquecidos ou desatentos para o tipo de alimento com que temos nos alimentado. É tão interessante isso que o próprio nome da cidade, Betlém, significa casa do pão. Jesus resolveu nascer na casa do pão. Como a dizer que acima de tudo era também a sua mensagem, alimento para as nossas almas. Só que estamos tão descuidados com isso. Não temos pensado ou meditado no tipo de alimento com que temos nos alimentado. A alma. Com que tipo de emoções, com que tipo de ideias. Porque todos os dias somos bombardeados com uma imensa quantidade de informação. Mas façamos ou passemos um crivo. O que sobraria de realmente útil, edificante e nobre? Naquilo que a gente busca ler, naquilo que a gente gosta de ouvir, naquilo que a gente conversa. Emmanuel mesmo dirá, feito o balanço da conversação de uma vida inteira, geralmente a balança acusa diminuta parcela de aproveitamento real. Qual o alimento das nossas palavras? Que emoções elas carregam? Então, nesse mundo, nessa era da informação, precisamos como nunca estar atentos quanto a isso, porque o que não falta é alimento estragado a circular. E muitos de nós nos alimentamos rotineiramente, cotidianamente disso. E nós vamos ficando viciados ou habituados a isso. E não é possível nutrir saúde física alimentando-se de comida estragada todos os dias. Que dirá saúde espiritual? Alimentando-se todos os dias de pessimismo, de maledicência, de desesperança, de ódio, de agressividade, de calúnia, que é o que tem circulado aí pelas nossas redes. Não estamos aí a lidar com um problema enorme com as fake news, com as agressões, com os ataques, alimento deteriorado que a gente consome. Basta olhar os canais mais assistidos do YouTube. Qual o conteúdo deles? A grande maioria de nós se surpreenderia. Então é preciso voltar o nosso olhar para esse alimento que o Evangelho representa. E entender que a nossa alma, a fim de que esteja realmente equilibrada, harmonizada, feliz, demanda também esse cuidado com nutrição espiritual. E que Jesus é o alimento. E tudo o que o Evangelho representa, que precisamos buscar. Como ele mesmo disse, após a passagem da mulher samaritana, quando os discípulos voltam, trazendo comida da cidade, e Jesus diz assim, não, eu tenho um alimento para comer que vocês ainda não conhecem. Ou seja, Jesus vem apresentar-nos um novo tipo de nutrição espiritual para o qual deveremos estar atentos. É o que também representa o seu nascimento na manjedoura. E aqui me recordo do capítulo 18 do livro Nosso Lar, intitulado Amor,
alimento das almas, em que André Luiz conversa com Lísias acerca da nutrição espiritual. E Lísias vai dizer assim que em todas as esferas da vida, a alimentação espiritual se baseia fundamentalmente em amor. Todos os seres, na verdade, têm na alimentação exterior apenas algo transitório, quando a busca essencial de todos os seres na criação é pela alimentação do amor. Claro, em níveis cada vez mais sutis. Então ele chama, Lísias, o amor de o cibo do universo. Cibo é o quê? Pão. Amor é o pão do universo. Então ele tem uma definição que eu achei belíssima. Em determinado momento, no diálogo com André Luiz, ele diz assim: não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade. Não é só o aspecto exterior, do auxílio, do amparo, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Amai-vos uns aos outros. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns dos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Olha só. Alimentarmos uns dos outros, ou uns aos outros, melhor dizendo, no campo da fraternidade e da simpatia. Mas a gente precisa parar aqui e pensar seriamente. Como é que têm sido as nossas conversas? Porque às vezes nós mesmos espíritas, a gente para sentar e daqui a pouco está conversando, falando mal do fulano, do ciclano, do trabalho do beltrano, dos políticos, disso, de aquilo outro. A gente está se alimentando ou se desnutrindo? Porque esse pão está ao alcance de todos trocar. Basta cultivar fraternidade e simpatia. E é isso, gente, o que fortalece a nossa alma. Em tempos de dificuldade, de turbulência, precisamos, como nunca, trocar, partilhar esse pão. Ele acrescenta: o homem encarnado saberá mais tarde, mas nós já podemos saber desde já, o que demanda de nós uma postura diferente desde já, que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, à luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Isso é o Evangelho. É esse alimento que a gente precisa cultivar. Mais compreensão, mais simpatia entre nós, mais perdão, mais amor, mais paciência. Seja no lar, seja na conversa, seja no trabalho, isso não nos custa nada. E é isso que nos fortalece, é isso que nos mantém sãos, harmonizados para bem agir. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Toda a estabilidade, ou a base da construção da alegria em nossas vidas, está nesse tipo de alimentação que temos nutrido. Busquemos, portanto, o pão que é Jesus. Alimentemos-nos de simpatia, de concórdia, de paciência, de simplicidade, de compreensão, de amizade, de fraternidade. E então estaremos fortes para ajudar, equilibrados para servir, mais aptos a amar. Por isso ela é ponto de partida também. Sem cultivarmos isso nas bases de nossa vida, não teremos com que amparar. Então é preciso também olhar com cuidado para o tipo de nutrição espiritual e encontrar com Jesus esse tem um alimento que ainda não conheceis, mas a gente já pode e deve conhecer.
Era o Cristo, o próprio amor corporificado. Era Ele, o pão, que nasceu na casa do pão, ensinando-nos a repartir. Então, essas são algumas reflexões singelas em torno da manjedoura de Jesus. A humildade, a simplicidade, a abnegação, a busca por esse pão. São alguns dos convites que Ele nos faz, sem palavras, pelo simples gesto de ter nascido na manjedoura. Que recordemos com Emmanuel que é a manjedoura o ponto de fato de partida, o berço de uma nova vida com Jesus. E que investamos, portanto, nesse Natal efetivo em nossas almas. Muita luz e muita paz a todos, que Jesus os abençoe sempre.